Boa noite a todos mais uma vez. Possa o Espírito da Verdade continuar nos intuindo, continuar nos direcionando em mais este nosso estudo acerca do Livro dos Espíritos. Uma excelentíssima noite a todos os amigos que comigo estão estudando, que comigo estão compartilhando. Peço desculpas pela voz um tanto fanha, devido a um resfriado. Peço desculpas também pela eventual não preparação tão dedicada, inclusive com um figurino único, figurino que comumente não é o utilizado, mas por conta de situações e ocorrências, digamos, na última semana. Mas ao mesmo tempo, ocorrências estas que fazem parte de nosso estudo. De certo modo, meio propositadamente, eu permiti-me um figurino diferente hoje. Hoje nós estamos a estudar o item 4 da introdução do estudo da doutrina espírita, na obra O Livro dos Espíritos, e Allan Kardec que vai tratar sobre a temática a ciência e o espiritismo. E quando eu estou meio que correlacionando a minha permissão com o tema, com o estudo, numa perspectiva de começar a expandir, a elucidar expandindo uma noção de que o espiritismo tem um aspecto científico, possui um aspecto científico, não se resume numa ciência comum, mas traz uma prerrogativa de doutrina científica filosófica, de consequências éticas, morais, crísticas. Acho que é importante eu frisar esta ética moral crística, uma vez que filosoficamente a ética e a moral dão margens, em sua reflexão, dão margens para muitas conjecturas. Embora a ética seja um princípio e a moral uma regra, a regra é subsidiada por elementos que contêm princípios na ética. E começo a falar neste tom também, considerando o aspecto de que uma doutrina com prerrogativas científicas, filosóficas, no caso do Espiritismo, do modo que Allan Kardec estrutura metodologicamente falando, é uma doutrina que traz para nós, digamos, a consequência de que não dá para reduzirmos a uma crença, a uma ideologia, a uma simples religião numa definição de religião como algo ideológico, como algo que se resume numa crença. Não religião em seu sentido profundo de nos conectar com Deus. Mas no sentido profundo de nos conectar com Deus, todas as religiões, tudo seria religião, né? Porque tudo nos leva a um progresso que nos objetiva a uma promoção à infinitude suprema do universo. Ao melhor de nós, a felicidade, a plenitude, aí tanto faz a nomenclatura, a denominação que utilizarmos. Mas aqui eu chamo mais uma vez a atenção porque a doutrina comumente não é entendida como uma doutrina científica filosófica.
Se é muitas vezes externado por alguns indivíduos que a doutrina é uma doutrina científica filosófica, o fato é que comumente não se tem noção do que vem a ser uma doutrina científica filosófica. Porque quando eu começo a chamar uma doutrina de científica filosófica, implica que eu estou chamando esta doutrina de também uma doutrina social. Por quê? Porque a ciência, ela está na vanguarda da orientação da sociedade. Então, se eu disser que uma doutrina é uma doutrina científica filosófica, logo esta doutrina se encontra na posição de ser um elemento norteador da própria sociedade, a estar numa vanguarda que norteará uma sociedade. Ou seja, ao afirmar que a doutrina espírita é uma doutrina social, uma doutrina científica filosófica, eu estou dizendo que ela enquadra-se em todos os setores da sociedade e não está submetida a templos religiosos. Olha o que eu estou dizendo. Estou dizendo que doutrina espírita não se resume em templos religiosos. Obviamente, nós temos, inclusive estruturado por Allan Kardec, os centros espíritas, as sociedades espíritas. Mas são unidades celulares como centro de estudos, como as universidades. Alguns estudiosos da doutrina espírita, como Haroldo Dutra Dias, Divaldo Franco, Chico Xavier, Otávio Perdesoli e tantos outros incontáveis amigos, configuram a doutrina espírita, a enquadra, ou configuram o centro espírita como uma universidade. E de fato é, porque traz a doutrina espírita esta prerrogativa de doutrina científica filosófica. Logo, o centro espírita tem o papel de uma universidade, de uma instituição norteadora a estar na vanguarda da sociedade. Olha o que é um centro espírita para Allan Kardec. Observe bem, o que é um centro espírita para Allan Kardec. Obviamente, muitos de nossos irmãos, constituirão casas espíritas buscando atender uma demanda de sua comunidade, buscando atender uma necessidade sua própria, de indivíduo que teve uma formação, muitas vezes religiosa, uma formação religiosa ideológica, ou seja, numa religião em específico, uma religião tradicional ou nem tão tradicional, mas estrutura uma casa espírita onde os membros são compostos, são membros provindos de culturas diversas, membros de bases religiosas que não trazem uma sincronicidade com a doutrina espírita enquanto doutrina científica filosófica, enquanto doutrina social. Por isso, naturalmente, alguns centros não se comportarão, digamos assim, né, como uma universidade, no sentido de ser um centro de estudos centro de estudos de matérias que sirvam para a sociedade, né? Quando eu falo que matérias que sirvam para a sociedade, num sentido amplo do que a sociedade demanda. A sociedade demanda o quê? Emprego. Centro Espírita está estudando as questões ligadas ao emprego? Ou está simplesmente elucidando o que está sob a ordem suprema do universo, que está sobre os desígnios de Deus? Obviamente tudo está sobre os desígnios de Deus, mas como eu esclareço isto em suas minúcias? Como eu trato a questão da empregabilidade? Como eu trato a questão da violência? Como eu trato a questão da educação social? Como o Centro Espírita trata esta temática? Porque uma doutrina social, ela tem o papel de tratar desta temática.
Obviamente, e é válido mencionar, em momento algum há um propósito de eu aqui estar por refletir de maneira crítica a quem quer que seja, ou a o que quer que seja. Obviamente, nós estamos apenas estudando. E aqui nós estamos estudando o que Allan Kardec vai falar sobre a ciência e o espiritismo. Embora ele aqui vai estar falando sobre a ciência e o espiritismo, dos aspectos científicos, vai traçar um paralelo entre ciência e espiritismo, num determinado momento ele fará menção sobre as objeções sobre os sistemazinhos ou sisteminhas. Obviamente Kardec não está aqui a diminuir, mas ele está observando que muitas vezes, quando não se compreende que a doutrina espírita é uma doutrina de pressupostos científicos, filosóficos, eu não consigo também compreendê-la como uma doutrina social. Eu não consigo compreendê-la como algo passível de ser utilizado por toda a sociedade. Inclusive de ser utilizado por pessoas que possuem religiões das mais diversas. O espírita pode portar qualquer religião, né? Como assim? O espírito pode ter religião? Não, ele pode. Aliás, ele pode também não ter religião, porque o espiritismo é uma doutrina social, uma doutrina científica, filosófica, que não diz que fora dela não há salvação. A doutrina que diz que fora da caridade não há salvação, ao mesmo tempo permite que estejamos dentro de tudo mais diverso dela, inclusive dentro de religiões das mais diversas, ou inclusive fora de qualquer religião, porque estar fora de qualquer religião é estar dentro de uma não religião, né? E por isso que eu disse que iria enaltecer alguns pontos fundamentais para compreendermos este aspecto científico que Allan Kardec traça um paralelo com a doutrina espírita, para compreendermos que doutrina espírita é para toda a sociedade, que não é apenas para grupo A, B, C ou D, é para toda a sociedade. Que a doutrina espírita é aquilo que se posiciona na vanguarda da sociedade, que se posiciona na condição de universidade. E isto se dá quando Allan Kardec apresenta a estruturação doutrinária do Espiritismo através da universalidade dos saberes. Por isso, de fato, a doutrina espírita está na condição de uma universidade e, por isso, ela é entendida como uma doutrina científica, porque traz as mesmas prerrogativas, preconiza as mesmas coisas que as universidades, sem levar consideração a qualquer tipo de dogma. A grande diferença do centro espírita, da universidade centro espírita, das universidades comuns, é que as universidades comuns, os centros não espíritas, né, são organismos que estão, digamos assim, a serviço da mercantilização, ao serviço do mercado, ao serviço do capital, né? São órgãos que estão a serviço, que tem a função de trazer um desenvolvimento em supremacia, um desenvolvimento econômico. Logo, são órgãos que têm como objetivo primário o aspecto mercantil. É claro que são órgãos de desenvolvimento científico, etc., mas são órgãos que, antes de observarem o desenvolvimento científico, estão observando o desenvolvimento econômico, né? Porque são entidades
que só existem por conta dos investimentos econômicos que a própria sociedade faz nela, seja as universidades públicas através de investimentos estatais, ou sejam as universidades particulares que, em última análise, são empresas vendedoras de produtos. E a diferença do centro espírita, da universidade centro espírita, é que ele não traz, né, esta prerrogativa mercantil. Ele não existe para atender aos interesses do mercado. Ele não existe para atender a uma demanda puramente mercantil, né? Ou pelo menos não sobrepujadamente mercantil. Porque como o Centro Espírita também é uma universidade que serve, se posiciona como elemento norteador da vanguarda social, ele também falará dos aspectos econômicos, mas não terá como objetivo a maximização dos lucros, não terá como objetivo maior o desenvolvimento econômico. É só esta diferença, né, e com as demais universidades. Mas no aspecto do desenvolvimento científico, né, é exatamente igual a qualquer universidade, porque traz consigo os pressupostos científicos filosóficos, onde as varianças ocorrem apenas temporariamente por conta dos aspectos epistemológicos utilizados por estes cientistas que representam estas instituições, ok? Eu não vou aprofundar mais neste aspecto, mas só queria constar, porque Allan Kardec logo adiante vai falar sobre os sisteminhas, né? Ou seja, muita atenção para subestimar ao sistema, a epistemologia da doutrina espírita. Muita atenção para subestimar. Muita atenção para ver uma simples casa velha, um centro espírita, como algo que possivelmente pode trazer uma solução que uma grande universidade renomada poderá não estar trazendo, tá? Então, muita atenção a este ponto. Não nos iludamos com as aparências, ok? Bom, vou ler aqui e vou comentando durante. A oposição das corporações científicas é para muita gente, se não uma prova, pelo menos uma forte presunção contrária, né? Então, Allan Kardec falando que as grandes corporações científicas, para muita gente, é pelo menos uma forte presunção contrária. Não somos dos que levantam a voz contra os sábios, pois não queremos dar motivo a nos chamarem de estouvados. Temo-los, pelo contrário, em grande estima e ficaríamos muito honrados se fôssemos contados entre eles. Olha o que Allan Kardec diz. Entretanto, sua opinião não poderia representar em todas as circunstâncias um julgamento irrevogável. Quando a ciência sai da observação material dos fatos e trata de apreciá-los e explicá-los, abre-se para os cientistas o campo das conjecturas. Cada um constrói o seu sistemazinho, que deseja fazer prevalecer e sustenta encarniçadamente. Não vemos diariamente as opiniões mais contraditórias a serem preconizadas e rejeitadas, repelidas como erros absurdos e depois proclamadas como verdades incontestáveis? Os fatos, eis o verdadeiro critério dos nossos julgamentos, o argumento sem réplica. Na ausência dos fatos, a dúvida é a opinião do modo prudente. Aqui está o resumo central da epistemologia da doutrina espírita. Aqui está o resumo do método de Allan Kardec, do método científico, do método epistêmico científico de Allan Kardec, né? Qual é o resumo? Os fatos. Para Allan Kardec, é os fatos. Não é o que supõe-se dos fatos. Não é o que deduz-se dos fatos. É os fatos em si, tá? Este é o verdadeiro critério do julgamento. O verdadeiro critério do julgamento é o fato. Ok?
E o fato é o argumento sem réplica. O que é fato para Allan Kardec? Argumento sem réplica. Tá? Para ser fato não pode ter réplica. E na ausência do fato, ou seja, porque às vezes não haverá os fatos, não se constatará os fatos, na ausência do fato, então, o que é fato, entre aspas? A dúvida. Para Allan Kardec, na ausência do fato, a dúvida é a opinião do homem prudente. Ou seja, a epistemologia da doutrina espírita estabelece que haverá momentos que simplesmente é dúvida. Não sei, tenho dúvida. Ah, o espírito pode isso, pode não sei. Por enquanto o fato não for sem réplica, né? Se ele for replicado, será aí agora acatado a réplica como fato, né? Mas na ausência do fato, se este fato, por algum motivo, a réplica simplesmente destruir o fato e explodir junto, a dúvida deve entrar em cena. Não querer precipitadamente arrumar qualquer fato, tá? Porque se aquele fato sobrepujou um outro fato, destruir este fato não quer dizer que tem que voltar no anterior. Quer dizer que deve ficar a dúvida aí. Porque se aquele anterior já foi sobrepujado, implica que aquele anterior lá já foi replicado, né? Bom, continuando então. Ou pelo menos replicado temporariamente. Mas o fato é que se surgir a dúvida é a que prevalece. A dúvida é o que sobrepuja tudo, tá? No tocante às coisas evidentes, a opinião dos sábios é justamente digna de fé, porque eles as conhecem mais e melhor que o vulgo. Então, no tocante àquilo que é evidente, a opinião do sábio prevalece, porque é evidente, né? Então, a opinião do sábio é justamente digna de fé. Mas no tocante a princípios novos, as coisas desconhecidas que nenhum sábio nunca viu, a sua maneira de ver não é mais do que hipotética. Porque eles não são mais livres de preconceitos que os outros. Olha só o que Allan Kardec diz. Aquilo que os sábios sabem há muitos anos, beleza, são dignos de fé, legal o que eles falavam. Mas o que é desconhecido, o sábio é tão ignorante quanto entre os menos sábios. Por quê? Porque ele é tão preconceituoso como o outro, ou seja, ele vai inventar qualquer coisa, né? Como qualquer pessoa inventaria sobre aquilo que desconhece, porque a ignorância é igual. Uma vez que aquilo que se ignora é igual, não existe mais sábio. Ele é ignorante igualmente qualquer outro ignorante, porque ele é sábio de uma outra coisa. Mas sobre a coisa X, ele é ignorante como qualquer um. Ok? É isso que Allan Kardec está dizendo. Olha que interessante, hein? Muito interessante esse aspecto. O que Allan Kardec está dizendo é que sobre o tema A, pode haver sábios. E alguém não tem a menor condição de replicar sobre A. Mas sobre um desconhecido, que nós poderíamos chamar de B, por exemplo, a ignorância é igual para todos, porque todos ignoram, né? É bem interessante esse ponto. Direi mesmo que o sábio terá talvez mais preconceito que qualquer outro. Olha o que Allan Kardec começa a apontar aqui. Que às vezes o sábio no A vai ser mais ignorante sobre B do que os que não são sábios sobre A. Por quê? Porque o sábio traz a suposição de que ele sabe mais do que os outros, né? Porque ele sabia mais do que os outros sobre A, ele acha que ele é mais sábio em tudo, né? É o que Allan Kardec está dizendo aqui. Talvez mais preconceitos que qualquer outro, pois ele tem uma propensão natural, leva a tudo subordinar, ao ponto de vista de sua especialidade. O matemático não vê nenhuma espécie de prova senão através de uma demonstração algébrica, óbvio, né? Eu sou matemático, o que é prova para mim? Uma
uma expressão algébrica. E aí, se a coisa B não for expressão algébrica, tô lascado, né? Não vou conseguir enxergar. O químico relaciona tudo com a ação dos elementos e assim por diante. Ou seja, o saber de algo vai implicar numa estatização, numa dificuldade, numa propensão natural a desconhecer o diferente, né? Todo homem que se dedica a uma especialidade escraviza a ele as suas ideias. Olha que interessante. Aquela historinha, né? Aquele ditado que o especialista é aquele que sabe tudo de nada e o que não é especialista é o que sabe nada de tudo, né? Mais ou menos isso, né? Afastai-o do assunto e ele quase sempre se confundirá, porque deseja tudo submeter ao seu modo de ver. É esta uma consequência da fragilidade humana. É uma consequência da fragilidade humana. Quando alguém, por exemplo, estuda muito, profundamente sobre a química, ele vai ter cada vez mais dificuldade, conforme o seu aprofundar na química, de compreender sobre as ciências humanas. Tá? Certa vez, um conhecido, né, uma pessoa, manifestou-se pela internet, manifestou-se a dizer para um portal o qual eu dirijo, que doutrina espírita não passava de uma espécie de tricô, de crochê, né? Que era uma ciência de tricô, de crochê. E ele se colocava como aquele que ciência para ele era a expressão algébrica, né? A exata, né? É natural, né? Natural que Allan Kardec está apontando aqui. Ele, como conhecia bastante de exata, tudo fora da exata, para ele era algo, né, digamos assim, sem maiores significâncias, né? Porque ele só ia enxergar aquilo que ele estava habituado a enxergar. Ele não ia perceber na ciência humana uma expressão algébrica também, né? Como eu às vezes já comentei em outros estudos, né? As ciências humanas são ciências porque exatamente há uma metodológica de expressão algébrica, só que num grau de complexidade que não é simplista como nas ciências exatas. Na ciência exata, o signo, né, semioticamente falando, é o número 2, o algarismo 2, junto com o algarismo 2, nós constatamos que é 4, e isso é muito evidente para nós, né? Porque se eu contar os 4 dedos vai dar 4, isso é muito evidente. Então é muito simplista tratarmos, né, a ciência com estas premissas, né, com esta estrutura epistemológica. Agora, você começar a falar sobre um planeta que possui 8 bilhões de pessoas vivendo em sociedade, que suas ações impactam no infinito, mas que este impacto ao infinito no exato momento presente impacta em todo o universo simultaneamente as suas ações, ou seja, o que pensa agora uma pessoa no Japão impactou simultaneamente no que eu estou falando e pensando aqui agora. Olha, isso é quântica, né? Olha, qual a prova disso? Então, não dá para eu pegar os dedos e contar para te provar. Há toda uma conjectura, há toda uma estruturação de ideias que, em seu conjunto, analisadas parcialmente, nós constataremos isso. Por isso que a sociologia e as ciências humanas surgem depois das ciências exatas. Por quê? Porque a construção de uma ciência humana é muitíssimo mais complexa do que uma ciência exata. Então, uma ciência exata é uma ciência do maternal, do infantil. E uma ciência humana é uma ciência do ensino médio, né?
É algo muito mais complexo de estruturar e não é qualquer estudante do maternal que vai ter condições de compreender uma ciência do ensino médio. Então precisa atingir um grau de cientista do ensino médio para compreender uma ciência humana. Porque compreender uma ciência exata, uma ciência que trata de objetos inertes não pensantes, é muito simples, né? Mas para compreender uma ciência que trata de seres pensantes e dinâmicos, obviamente tem de ser um cientista de nível ensino médio, utilizando uma metáfora aqui para fazer uma comparação. E não estou aqui a dizer que o cientista da ciência exata é um cientista inferior ao cientista da ciência humana. Eu estou falando aqui apenas num aspecto epistemológico, ou seja, muitas vezes aquele cientista que está na ciência exata, ele compreende a correlacionalidade existente em todas as coisas, logo ele sabe que uma expressão algébrica, de uma estatística, de um comportamento da psicologia humana são as mesmas coisas. Porque ele sabe que tudo aquilo que é GIA, psicologia, pedagogia, né, é a mesma coisa que matemática, física, química. Por quê? Porque em última análise as coisas são as mesmas coisas. Eu sempre dou um exemplo do matemático Pitágoras, né? Pitágoras ele era um cientista que tinha essa dimensão, né? Ele tinha essa dimensão que matemática, se eu entendesse bem a matemática, eu ia entender bem o comportamento humano, né? Por quê? Porque ele não era simplista a entender que matemática era uma coisa de 2 mais 2. Ele entendia que matemática era uma lei perfeita, regente no universo. Que a matemática era uma linguagem, uma das formas de se analisar as leis universais. Eu vou começar a entender melhor sobre epistemologia quando eu começar a estudar a terceira parte do Livro dos Espíritos, o capítulo das leis morais. Porque eu vou começar a entender matemática numa perspectiva de ciência humana, né? É quando a matemática humana, falemos assim, vai começar a me ficar clara. Porque quando eu vou começar a compreender a lei agora, né? E quando eu falo lei, né? A lei que rege o universo, né? A lei que rege o universo. Ou seja, a mesma lei que rege o cosmos rege o meu interior, como bem disse o pensador prussiano Immanuel Kant. Me encanta, né? Me encanta observar que a mesma lei que rege aquele astro sobre mim é a mesma lei que rege este ser dentro de mim. Olha só que cientista, né? Para mostrar um pouco, eu não vou aprofundar, mas só para mostrar este aspecto, que eu aqui estou utilizando uma linguagem, né? Para poder elucidar este aspecto científico-filosófico embasante da doutrina espírita e que Allan Kardec está aqui por tratar, ok? Continuando aqui. Consultarei, portanto, de bom grado e com absoluta confiança, um químico sobre uma questão de análise, um físico sobre a força elétrica, um mecânico sobre a força motriz, mas eles me permitirão, sem que isto afete a estima que lhes devo por sua especialização, que não tenham em melhor conta a sua opinião negativa sobre o espiritismo do que o de um arquiteto sobre questões de música. O que Allan Kardec está dizendo aqui é que não dá para eu falar com químico, com físico e tal sobre espiritismo. Eu posso falar com químico, com pedreiro, com artesão, né? Porque é a mesma coisa que falar com um arquiteto sobre questões de música. Falar com um químico sobre espiritismo é a mesma coisa que falar com um arquiteto sobre música, ele não entende nada. Então, pegar um cientista da química, da área da química, e falar com ele espiritismo, para ele, o espiritismo é uma loucura, é uma religião, é qualquer coisa. Por quê? Porque ele não é um cientista que compreende a área, ele não é um cientista da área, né? Então tem que ser um cientista da área para compreender melhor a área. É isso que Allan Kardec está dizendo aqui.
As ciências comuns se apoiam nas propriedades da matéria, que podem ser experimentadas e manipuladas à vontade. Os fenômenos espíritos se apoiam na ação de inteligências, que têm vontade própria e nos provam a todo instante não estarem submetidos ao nosso capricho. Então a ciência comum vai lá na matéria inerte, analisa, verifica quantas vezes quiser, infinitamente. E a ciência humana? Porque a ciência espírita vai olhar para a inteligência, né? Então, ela se apoia na ação da inteligência. A inteligência tem vontade própria, logo não tem como eu presumir o resultado, né? É isso que Allan Kardec está dizendo aqui. E não vai estar submetido ao meu capricho estes resultados. As observações, portanto, não podem ser feitas da mesma maneira. Allan Kardec dizendo que a epistemologia não dá para ser igual mesmo, né? Num e no outro caso. No Espiritismo, elas requerem condições especiais e outra maneira de encará-las. Querer sujeitá-las aos processos ordinários de investigação seria estabelecer analogias que não existem. Então não dá para querer ter os mesmos pressupostos analíticos entre a doutrina espírita e as ciências comuns. A ciência propriamente dita, como ciência, é incompetente para se pronunciar sobre a questão do espiritismo. Não lhe cabe ocupar-se do assunto e seu pronunciamento a respeito, qualquer que seja favorável ou não, nenhum peso teria. Então, ciência comum não tem peso nenhum em sua análise quando vai analisar o espiritismo ou sobre uma questão do espiritismo. O espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal que os sábios podem ter como indivíduos, independente de sua condição de sábios. Querer, porém, deferir a questão à ciência seria o mesmo que entregar a uma assembleia de físicos ou astrônomos a solução do problema da existência da alma, né? Então, o que Kardec está dizendo aqui? O espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal, né? Então o espiritismo é uma crença? Não, é uma convicção pessoal. A crença é aquilo que deliberadamente eu escolho crer. O espiritismo é aquilo que eu torno-me convicto. São coisas completamente distintas, ok? E os sábios podem ter isso como indivíduo, né? Independentemente da condição de sábio. Agora, querer deferir a questão, né, à ciência, não, a ciência é comum que tem que verificar o espiritismo. Então eu estou entregando a uma assembleia de físicos questões da existência da alma, ou seja, ele não é assunto dele mesmo. Eles não vão saber tratar da questão, né? Eles vão dizer não sei ou não existe, porque eles não veem também, né? Com efeito, o espiritismo repousa inteiramente sobre a existência da alma e o seu estado após a morte, né? Ora, é supinamente ilógico pensar que um homem deva ser grande psicólogo pelo simples fato de ser grande matemático ou grande anatomista, né? Que Allan Kardec está dizendo aqui também, né? O fato de alguém ser um grande químico não fará dele um grande analisador do espiritismo, né? E então aqui ele faz, né, uma analogia, um grande psicólogo, né, pelo fato de ser ele não pode, é ilógico pensar que um homem deva ser grande psicólogo pelo simples fato de ser grande matemático. Falar de ser grande matemático é grande matemático só, não quer dizer que ele seja um grande psicólogo também. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Digamos assim, em palavras simples. O anatomista, dissecando o corpo humano, procura a alma e porque não a encontra com o seu bisturi, como se encontrasse o nervo, ou porque não a vê evolar-se como um gás, conclui que ela não existe. Então, o anatomista vai, o cientista lá, o anatomista, ele vai ver se tem a alma, ele não tem condição para ver a alma, porque as prerrogativas que ele traz em sua epistemologia científica é que ele teria que ver a alma como se ela fosse um nervo. E ela não é um nervo, ela não tem uma composição similar à de um nervo, então ele não vai ver mesmo, né? Isso em razão de colocar-se num ponto de vista exclusivamente material. Segue-se daí que ele esteja com a razão contra a opinião universal. Olha que ponto fundamental aqui, tá? Então Allan Kardec está falando assim, o anatomista não tem condição de dar um parecer sobre a alma. Porque ele só sabe ver o nervo. Então, se ele só sabe ver o nervo, ele não vai ver a alma, né? E por que isso se dá? Porque o anatomista, ele tem um pressuposto, né, de que só existe
uma dimensão material, ou seja, ele estabelece uma premissa para seus pressupostos científicos, de que só aquilo que eu bater a mão e me responder ao fechar de minha mão é matéria, né? Então ele entendendo que matéria é isso, logo tudo mais que ele não pega não é matéria. Inclusive o ar não é matéria para ele, né? Por muito tempo não foi, inclusive, para muitos cientistas. Até que puderam aprender que matéria possui vários tipos de matéria, né? Vários tipos de matéria, muitas dimensões de matéria. Hoje, na atual ciência, inclusive na ciência comum, já compreendeu-se que a luz é matéria, né? Pô, a luz é matéria, então, a luz é matéria, a gente achava que não, né? Agora é, né? Nós temos aí reconhecido o quinto estado da matéria e daí por diante. Aí outras questões, eu não sou físico, não sou quântico, não vou falar muita coisa não, né? Mas só para a gente perceber o quanto as coisas são muito maiores do que a gente supõe. Como diz o amigo Cosme Massi, que é físico, doutor em lógica e em epistemologia, ele diz que a física, quando a gente fala, o físico é alguém, a física é uma grande árvore e nenhum físico consegue sair de uma folha, né? Então, quer dizer, o próprio físico é aquele que vai conhecer uma fração muito pequena do que é a própria física, né? Da ciência física. Então, como é que ele vai falar sobre tudo? Nem o próprio físico tem condição de falar sobre a física, né? Pelo menos não em sua totalidade. E o que Allan Kardec aqui coloca é que a partir daí, né, segue-se daí que ele esteja com a razão contra a opinião universal. O fato de um anatomista não enxergar a alma implica, né, que ele tem condições de opinar contrariamente à universalidade das observações, ou seja, não só da opinião de outros anatomistas, mas da opinião de todas as outras pessoas do planeta, né? Não vê-se, portanto, que o Espiritismo não é da alçada da ciência. Então o Espiritismo não é da alçada da ciência comum, né? Aqui Allan Kardec está definindo ciência como ciência comum, a ciência tradicional. Então o Espiritismo não é da alçada da ciência tradicional, né? Daquelas ciências, digamos, mais exatas. Embora Allan Kardec, quando surge com o Espiritismo, ele surge mais ou menos quando começa a surgir, né, no início do surgimento das ciências humanas. Aqui ele está falando ciência como aquelas mais tradicionais do século XIX, né? Bom, eu acho que eu vou dar uma pausa por aqui, porque o capítulo é extenso e o nosso tempo já está se esgotando. Mas aqui eu quero finalizar esta primeira parte do item 6, né? Item 7, a ciência e o espiritismo, da introdução do estudo da doutrina espírita, enfatizando um pouco essa importância, né? Quando eu estou aqui a falar sobre ciência, eu não estou aqui com uma proposta reflexiva de estabelecer verbalmente ou idealmente que a doutrina espírita é uma doutrina científica filosófica, né? Querer colocá-la no rol das ciências comuns, né? Meu objetivo aqui não é esse. Mas eu tenho um objetivo aqui quando eu faço estas reflexões, né? Estas reflexões, este estudo. E aqui é começar a perceber que a doutrina espírita é algo que vai além de um templo, né? No sentido assim, o centro espírita é um lugar para eu refletir teoricamente e ao sair de lá tentar aplicar, mas é tão difícil aplicar, né? Então, estes paradigmas que eu estou aqui por superar. É começar a compreender que o centro espírita é um centro de referência especializado em assistência espiritual, né? Começar a colocar o centro espírita numa posição de que de fato ele é para toda a sociedade. Que de certo modo o espiritismo é laico, né? Porque é fora da caridade que não há salvação, não é fora do espiritismo. O espiritismo é laico, né?
E o espiritismo sendo laico implica que o centro espírita deve estar de braços abertos para todas as pessoas, independentemente de suas crenças, independentemente de seus aspectos físicos, étnicos, né? Olha que interessante, né? Étnicos, não importa a cultura da pessoa, né? Importa apenas que a casa, o centro espírita, está de portas abertas para as pessoas. E quando eu estou falando está de portas abertas, eu não estou a resumir entre aqui dentro, chore ou tome um passe, né? Ou venha participar de um estudo. Eu estou a dizer que o papel da casa espírita é oferecer assistência espiritual para a pessoa que tem uma vida social, ou seja, ela vive, ela precisa de trabalho, ela precisa de emprego, ela precisa de escola, ela precisa de orientação, ela precisa daquilo que todos nós precisamos. Ela precisa de uma orientação, ela precisa de tudo. Por isso que eu chamei assistência, né? Centro especializado de assistência espiritual, ou seja, espiritual no sentido de totalidade, né? Eu sempre falo que espiritual muitas vezes é entendido como algo de conotação religiosa, mas espiritual é algo também religioso, ou seja, diz respeito à totalidade de nós. Espiritual diz respeito a nós espíritos. E eu espírito sou o quê? Ora, eu sou 24 horas encarnado, né? Ou seja, espiritualmente falando, né? Eu tenho minha profissão, eu tenho meu ofício, eu tenho minha função de pai, eu tenho minha função de amigo, eu tenho minha função de obreiro, né? Tô falando eu, hipoteticamente, qualquer pessoa, né? Eu tenho minha função de obreiro na igreja, eu tenho minha função de profissional, eu tenho minha profissão, minha função de amigo, ou seja, eu sou um ser social, eu sou um ser que vive em sociedade. E se eu sou um ser que vive em sociedade, assistência espiritual diz respeito à minha totalidade. E o centro espírita deve ser aquele que oferecerá ao indivíduo uma assistência totalitária. O centro espírita não tem o papel, segundo Allan Kardec, é o que nós estamos estudando, de falar, olha, eu só posso falar sobre o espiritismo, porque no resto eu não sei, não posso falar, né? É sabido que Allan Kardec anota em suas obras, várias delas, na Revista Espírita, e falando um pouco mais especificamente na Revista Espírita, Allan Kardec anota que o centro espírita tem o papel, né, de ser um centro de estudo, né? Centro de estudo da alma, como a gente até acabou de ver aqui, que Allan Kardec fez algum comentário, né, sobre o Espiritismo tratar das questões da alma, inclusive após a morte do corpo, né? Deixa eu procurar aqui. O Espiritismo repousa inteiramente sobre a existência da alma e ao seu estado após a morte. Então o Espiritismo, ele se inteira sobre a existência da alma e após a morte. Então após a morte não está na vida social, beleza? Está só debaixo do corpo sepultado e o espírito em outro âmbito, né? Mas este espírito, esta alma, né? Vou ler de novo aqui, ó. O problema da existência da alma. Lembra que para Allan Kardec a alma é um ser que também reencarna? Então implica que o espiritismo também fala do momento reencarnado, ou seja, da minha vida social também, né? E isso passa muitas vezes desavisado. E é claro que Allan Kardec também anota que o Espiritismo não vai tratar de aspectos econômicos. Olha só, por isso que a Universidade Centro Espírita diferencia das universidades comuns. E Allan Kardec categoricamente, né, elucida sobre essa distinção. Ele diz: o Espiritismo não estará em função do mercado. O Espiritismo não tratará das questões econômicas. Não vai dizer que para desenvolver a economia tem que fazer aquilo, tem que constar espírito para fazer. Os espíritos superiores vão falar das coisas que nos trarão norte para o desenvolvimento econômico. Allan Kardec diz que o centro espírita não tem papel disso, né? Que o espiritismo está por tratar das questões ligadas à educação e à multidimensionalidade. Olha que interessante.
Então o Espiritismo está por tratar da educação, da moral do espírito, da ética moral do espírito, né? E das questões ligadas à multidimensionalidade, e não dos aspectos econômicos. Multidimensionalidade dos meus estados de espírito imortal que sou, ora desencarnado, ora reencarnado. Mas ora desencarnado é enquanto espírito e ora reencarnado é enquanto aquele que trabalha, aquele que precisa de emprego, aquele que tem que estudar, aquele que tem que viver, conviver com outros indivíduos da sociedade em suas mais diversas características. Por isso uma doutrina social, porque vai a falar por uma vida, por uma convivência social. E se eu trago prerrogativas de análises dos fatos sem réplica, né? De dúvida, eu coloco o Espiritismo como algo que será o elemento maior de minha orientação de ser inteligente, de espírito imortal que sou, ainda que circunstancialmente encarnado. Ou seja, o Espiritismo tem de servir, né, para o meu dia a dia. Aliás, a gente vai começar a perceber que não há razão de ser para outros momentos. Que se o Espiritismo servisse para mim só na hora que eu estou no centro, então não servir para nada, né? Porque a maior parte da minha vida eu não passo dentro do centro espírita. Então ele serve principalmente para os ambientes que eu passo a maior parte da minha vida. Ele serve principalmente para nortear minhas principais ações. E as minhas principais ações são feitas principalmente onde eu passo mais tempo, onde eu vivo mais tempo. E um dos lugares que a gente vive mais tempo é em nossa família e em nosso trabalho, né? Não que não seja importante a vida fora do trabalho e da casa, porque a gente também tem um certo tempo vivendo em sociedade, na rua, no trânsito, mas só para elucidar que não se resume aos momentos fragmentados. E a gente às vezes esquece isso, né? Como diz bem o amigo Haroldo Dutra Dias, e Divaldo Franco relembra, o homem verdadeiramente espiritualizado não dissocia mais ambiente religioso de seu trabalho, de sua casa, da rua. Para ele, todo ambiente é espiritual. Todo lugar é um templo sagrado. A começar pelo seu próprio corpo é um templo sagrado. E aonde esse corpo se encontra, todo lugar é um ambiente sagrado. Meus amados amigos, meus amados irmãos, muito obrigado pela companhia de vocês mais uma vez. Muita paz para nós todos.